Depois que vários amigos meus me perguntaram que planta deveriam utilizar dentro de um ambiente que tem pouca luminosidade, eu decidi criar esse vídeo. Bom, e depois de eu ter trabalhado muito tempo em lojas que vendem plantas e também com paisagismo, eu decidi trazer esse vídeo aqui para mostrar quais são as plantas que eu preferi para utilizar internamente, ou seja, dentro de uma casa, dentro de um apartamento, as plantas que são mais resistentes. Meu nome é Fernando Pereira, este é o Somos Verdes e hoje você vai aprender quais são as melhores plantas segundo o meu aprendizado para você cultivar dentro da sua casa. Primeiro é importante ressaltar que todas as plantas dessa lista precisam de claridade natural, ou seja, elas precisam de ao menos luz solar indireta e não podem ficar em um local completamente sem janelas. Suculentas. Essas plantas são muito fáceis de cultivar e podem ser encontradas em locais como supermercados e floriculturas, a preços baixos quando comparados aos preços de outras plantas. Geralmente são plantas pequenas e que se adequam a diversos tipos de ambientes. Observe suas suculentas, pois é fácil notar quando estão com sede ou com necessidade de mais luz solar. Regar uma vez por semana já é o suficiente quando elas estão dentro de casa. Zamioculca. Essa planta, sem dúvidas, é uma das plantas mais resistentes que eu já conheci. E isso porque ela é capaz de sobreviver em ambientes com bem pouca luminosidade natural. Tornou-se uma planta popular por ser rústica e possuir folhas bem verdes e brilhantes. Gosta de solos com boa capacidade de drenagem e regas regulares, mas sem encharcar, lembre-se disso. Então, se você tem pouca luminosidade natural na sua casa ou no seu escritório, vale apostar nessa planta. Antúrio. Planta rústica que precisa de pouca iluminação natural, muito boa para cultivar em ambientes internos. Quando se fala de antúrio, a maioria das pessoas logo se lembra da planta com folhas verdes escuras e flores vermelhas. Mas vale lembrar que existem antúrios de diversas cores. Aquela parte vermelha nós chamamos de espatas. E as espatas do antúrio podem apresentar cores que vão do mais puro branco até o vermelho intenso, incluindo vários tons de rosa, salmão, verde e até marrom. Essa planta pode ser cultivada tanto em substratos formados por fibra de coco e pedaços de madeira, quanto em terra adubada com boa capacidade de drenagem. Ela não é muito exigente quando se trata de água, podendo ser regada uma ou duas vezes por semana. Lança de São Jorge. Por ser muito rústica, essa planta é excelente para iniciantes. E isso porque ela tolera tanto locais com pouca luminosidade, quanto locais com sol direto. Mas lembre-se de não mudar a planta da sombra para o sol direto de uma vez só, pois elas se adaptam às mudanças lentamente. Então, quando for mudá-las de local, faça isso aos poucos. As lanças preferem solos mais argilosos, o que faz com que o substrato fique úmido por mais tempo e não precise de tantas regas. A espada de São Jorge é bem parecida também com a lança e pode ser cultivada da mesma maneira. Lírio da Paz. Com essa planta não tem muito segredo, basta plantar na terra adubada e lembrar de regar uma ou duas vezes por semana. Se possível, escolha um local bem próximo da janela ou que pegue sol direto por pelo menos 2 horas por dia. Isso vai facilitar a floração. Palmeira Rhapis. A Rhapis, ou ráfia, também como é muito conhecida, é uma das queridinhas quando se trata de ambientes internos e rusticidade. Ela precisa estar próxima de janelas e portas, ter um solo com boa capacidade de drenagem e, dependendo do tamanho do vaso, ser regada uma ou duas vezes por semana. É importante salientar que essas palmeiras precisam estar próximas a uma janela que pegue sol direto durante 1 ou 2 horas por dia. Orquídea Phalaenopsis. Muito queridas por apresentar flores incríveis em diversas tonalidades de cores. Por mais que essas plantas sejam extremamente rústicas, muita gente acaba comprando e deixando a planta morrer. E um dos principais problemas é que geralmente elas são colocadas em cachepôs e eles não possuem furos na parte inferior para a drenagem da água. O resultado é que a orquídea acaba morrendo por excesso de água. O segredo para cultivá-la é posicionar a planta num local que pegue 2 horas de luz solar do período matutino, entre 8 e 10 horas da manhã. A rega deve ser realizada com água corrente 3 vezes por semana. Cingônio.
Planta de sombra extremamente rústica, pode ser cultivada em qualquer tipo de solo e precisa de regas regulares. Houve uma ocasião em que eu tive que viajar e eu deixei meu cingônio em casa e ele conseguiu aguentar 2 semanas sem água tranquilamente. Lembrando que o cingônio não precisa de luz solar direta. Jiboia. Essa planta pode ser cultivada na sombra e não é muito exigente com relação a solos ou regas. Se desenvolve bem rápido e pode ser utilizada tanto como trepadeira quanto planta pendente, aquelas que ficam penduradas. Alguns estudos apontam para essa planta como uma excelente purificadora de ambientes. Peperomia. São facilmente encontradas em floriculturas cultivadas de forma pendente. Geralmente são bem baratas e trazem um efeito de cascata muito bacana para ambientes internos. São fáceis de reproduzir por estacas e devem ser regadas pelo menos 2 vezes por semana. A peperomia não precisa de luz solar direta, basta estar em um ambiente com luminosidade natural. E aí, gostou do vídeo? Então deixa aquele like maroto que você sabe que ajuda o canal a ganhar relevância. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Compartilhe os vídeos, pessoal. Compartilhe os vídeos porque isso ajuda muito o canal a crescer. E até a próxima, pessoal!